Questão 2. A questão 2 para fazer a fatoração. Só para fazer pelo método de agrupamento. Certo? Vamos lá. Quando que eu faço para o agrupamento? Certo? Que é agrupando. Ele acontece quando a quantidade de termos que eu tenho para fatorar é a quantidade par. Quando é 4, 6 e 8. Tudo bem? Quando que eu vou usar o agrupamento? Em o seguinte aspecto. Quando todos os termos não tiver fator em comum, aí eu vou fazer a fatoração em duas etapas. Então, se você perceber, aqui, nessa questão 2, letra A, todos eles não têm o mesmo fator em comum. Porque esse termo tem um x, mas esse último não tem um x. Esse aqui tem como colocar o 2 em evidência, mas esse terceiro termo só tem o 3, então não tem como fator comum aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar esses dois termos, que tem o x e o 2 em comum, e vou fatorar esses dois termos, que tem o 3 e o y em comum, tá? Então aqui eu vou colocar até um parênteses para ajudar, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Coloco um parênteses para fatorar cada um dos dois. Então quem que eu vou colocar em comum aqui? Colocar em evidência, desculpa. O x e o 2, porque o 2 é o divisor dos dois números. Então eu coloco o 2 e o x. Como aqui, deixa eu só diminuir a espessura aqui. Como eu já coloquei o 2 aqui em evidência, não vai ter um número aqui explícito. Coloquei o que x fora, que é x quadrado. Então sobrou um x. Vamos lá. O segundo é menos 4x. Como eu coloquei o 2 aqui fora, como aqui é 4, tem que ficar o 2, porque 2 vezes 2, 4. E eu já coloquei o x aqui fora, então não vai ter x aqui dentro. Já coloquei aqui fora. Aí para o próximo termo. Mais, porque aqui é o mais. Agora, o que tem em comum aqui? Tem o y, e os dois são divisíveis por 3. Então, vou colocar 3y em evidência. Quem vai ficar aqui dentro? Coloquei o 3 e coloquei o y. Sobrou o x aqui. Aqui é menos, aqui é o 6. Como colocou o 3 para fora, 6 dividido por 3 dá 2. Ou 3 vezes 2 dá 6, pela mesma ótica. E já coloquei o y para fora. Então, sobrou x menos 2. Agora, repare que aqui eram 4 termos. Virou 2 termos, ó. Esse primeiro termo e esse segundo. E os dois têm o que em comum? X menos 2. Então, vou colocar o x menos 2 em evidências. Tá? O x menos 2 está multiplicando quem? 2x e 3y. Então, vai ficar aqui dentro 2x mais 3, porque eu coloquei esse termo aqui, ó, em evidência. Tá? Agora, B. O que eu tenho em comum aqui? Repare que esses termos aqui, todos eles não têm o mesmo fator comum. Esse tem x, esse tem y. E são 4 termos, então tem como fazer pelo agrupamento. Tá? Esses dois primeiros termos aqui, eles têm um x em comum. Então eu coloco o x em evidências. Aí dentro do parênteses ficou quem? Aqui é x quadrado, então coloquei o x fora. Então aqui sobrou um x. Esse segundo termo é xy. Já coloquei o x para fora, então dentro ficou y. Esses dois não tem como colocar fator em comum. Então nesse caso, o que eu faço? Coloco ele entre parênteses. Ok? Agora repare que esses dois termos que têm em comum? O x mais y. Então quem que eu vou colocar em evidência? X mais y. Quem que x mais y está multiplicando? O x aqui. E quando não tem ninguém aqui na frente, é 1. Então ficou x mais 1. Pronto, fiz a B. Agora vamos para C. A C, mesma coisa. Todos os termos não têm o mesmo fator em comum, porque aqui tem AB e aqui só tem 21. Não tem fator em comum. Então eu vou fatorar esses dois aqui. O que tem em comum? O B. Então eu coloquei o B para fora. O B está multiplicando quem aqui? O A. O B está multiplicando quem aqui? O 3. Agora passemos para o próximo. Os dois, quem informar, que fator tem em comum nesses dois? O menos 7. Então vou colocar o menos 7 em evidências. Quem que o menos 7 está multiplicando? O A. 21 dividido por 7, 3. Mais 3. Por que mais 3? Porque menos 7 vezes 3, menos 21.
Aí, agora, o que tem em comum aqui? O A mais 3. Eu vou colocar em comum o A mais 3. Quem vai ficar dentro do parênteses? O B menos 7. Porque eu coloquei o A mais 3 evidência. B menos 7. Pronto, está fatorado. Letra D. Letra D, esses termos, os 4 termos, não tem o mesmo fator comum, porque esse aqui tem A e o último tem A. Mas são 4 termos. O que eu vou fazer? Fatora esses dois de novo. E fatora esses dois. Quem que eu vou colocar em evidência aqui? O A. Coloquei o A para fora. Aí dentro do parênteses vai ficar quem? Como aqui tem o A ao quadrado, coloquei o A para fora, vai ficar A aqui. Coloquei o A para fora, vai ficar 1. Menos 1. Por que menos 1? Porque A vezes A ao quadrado. E A vezes menos 1, menos A. Esse termo aqui, quem que eu vou colocar em comum? Vou colocar o B positivo. Vai acontecer um erro aqui, mas é de propósito para vocês verem que vai ter que fazer uma troca. O B positivo está multiplicando quem? Menos A. Menos A. Por que aqui dentro é menos A? Porque mais B vezes menos A, menos AB. Como eu coloquei já o mais B para fora, então aqui vai ficar mais 1. Repare que não tem como colocar em evidência aqui, porque não são iguais. Mas repare que aqui está A menos 1, e aqui está menos 1 mais A. Então, os sinais estão trocados aqui em relação a esse. Então, o que eu faço? Eu troco o sinal aqui dentro, e à medida que eu troco o sinal aqui dentro, eu tenho que trocar o sinal aqui fora também. Então, eu tenho que troco os dois ao mesmo tempo. Então, vai ficar A menos 1, menos B, A menos 1. Troco os dois aqui dentro, troco de fora. Agora, repare que tem o A menos 1 nos dois. Então, eu coloco o A menos 1 em evidência. Ficou A menos B, porque A menos 1 está multiplicando o A e o menos B. Tá? Para a próxima. Letra E. Todos os termos têm o mesmo fator comum. De novo, aqui é 2B e aqui não tem nem B e nem 2. Esses dois primeiros termos, que tem em comum? Tem o X... E os dois números são divisíveis por 3, então eu coloco 3 para fora também. Dentro vai ficar quem? Bem, esse primeiro termo é 3xy. Já coloquei o 3x para fora, sobrou o y. Aqui é menos 6x, já coloquei o x para fora, então não vai ficar x aqui dentro. 6 dividido por 3, 2, então vai ficar menos 2. Por que menos? Porque 3 vezes menos 2, menos 6. Aqui o que tem em comum é o b, então eu coloco o b para fora. O B está multiplicando quem aqui? Está multiplicando o Y e está multiplicando aqui o menos 2. De novo, quem que esses dois termos estão multiplicando? Quem que está em comum aqui? Y menos 2. Y menos 2, em evidência, que multiplica o 3x mais B. Pronto. Tá? Letra F. Vamos lá. Esses dois primeiros termos que tem em comum? O Y. Coloco o y em evidência, tá? Repare que nem todos os termos têm o mesmo fator em comum, porque aqui é o e V, e aqui não tem o IV, aqui é V e Y. Tá meio difícil para ver o V aqui, né? Parece um U também, mas aqui é um V, tá? Aqui é um V e aqui é um U. Então eu coloquei o Y para fora. Esse Y está multiplicando o V, e aqui está Y ao quadrado, como eu coloquei o Y para fora, aqui ficou somente o Y. Aqui quem que eu coloquei em evidência? Quem está em comum? O U. Então eu coloco o U em evidência. Quem que o U está multiplicando? O V e o Y. Agora, olha o que tem em comum. O V mais Y. V mais Y. Quem que o V mais Y está multiplicando? Y mais U. Pronto. Tá? Questão 2 pronta. Desculpa. Prontinho. E é isso daí. Até a próxima.